Bom, pessoal, finalizado então a parte cadastral do nosso treinamento, agora a gente vai para a parte do treinamento dos agendamentos, que é a funcionalidade principal do nosso sistema. Por isso, eu vou dividir essa parte do treinamento em alguns vídeos para que fique tudo esclarecido, tudo detalhado aí para vocês, para que não surjam dúvidas. E se caso surgir, a gente está aqui para te dar um suporte, tá? E para ajudar vocês, podem ficar tranquilo. Então, para a gente ir para o agendamento, a gente vem nesse menu aqui, meus agendamentos. É aberta a listagem dos agendamentos, no caso a gente não tem nenhum, então vamos incluir, certo? Para incluir a gente vem no mais aqui, é aberto o formulário e agora é só preencher os dados. Então a gente vem, informa o pet. Assim que a gente informa o pet, ele já traz o tutor do pet, tá bom? Já traz o tutor, você pode até estar alterando aqui, tá? Mas toda vez que você alterar o pet, a gente já traz o tutor que está lá no cadastro de pet, tá certo? Aí vamos cadastrar então o serviço que a gente vai fazer para esse pet. Então, para a gente incluir o serviço, a gente vem nesse maisinho aqui. Coloca aqui, a gente tem uma listagem de todos os serviços, que esses serviços, no caso, são os serviços lá do nosso cadastro de serviços, tá bom? Então, a gente coloca aqui, vai selecionando quais são os serviços e confirma. Ele já traz aqui pra gente e já traz o valor total, a somatória desses 3 serviços, tá bom? Para a gente remover um serviço, a gente só clica no xizinho aqui, a gente remove e ele já recalcula aqui pra gente o valor. Então, aqui a gente inclui os serviços que vão ser feitos no PET, tá bom? Aí aqui a gente tem um campo data, que seria a data do agendamento, tá? No caso, sempre vem o dia atual e a hora atual, mas a gente pode estar mudando aqui, por exemplo, vou alterar essa data. Vou também alterar aqui a hora. A gente tem um campo aqui, situação. Esse campo seria a situação financeira desse agendamento, se ele já foi pago ou não. No caso, eu vou manter aqui uma situação que ainda está a pagar. O status seria se o serviço, né, o agendamento já foi feito, no caso aqui é o a fazer, que ainda tem que ser feito. Nesse caso, se o serviço já foi pronto, e aqui se ele foi cancelado, eu vou deixar o a fazer, tá bom? E aqui a gente tem uma função de frequência. O que seria isso? Isso aqui serve para você que, por exemplo, oferece planos aí para o seu cliente, e às vezes o cara fechou um plano aí, por exemplo, de semanal ou quinzenal, tá? Então você vem, seleciona aqui, vou colocar aqui o quinzenal, e aqui você coloca o número de repetições. No caso, eu vou colocar 2 aqui. O que seria isso? Nesse caso, a gente vai pegar esse agendamento que a gente está criando aqui e vai replicar para essa frequência, a partir dessa data. Então, o meu primeiro agendamento vai ser no dia 15/12 de 2021, certo? Como eu tenho a frequência aqui quinzenal, eu vou criar, o sistema já cria automaticamente um outro agendamento para dali a 15 dias a partir dessa data. Então, o sistema vai criar um agendamento para o dia 30/12, no caso, tá bom? Isso porque a gente está usando o número de repetições 2. Tá? Se a gente estivesse colocando 4, por exemplo, ele criaria 4 agendamentos, certo? De 15 em 15 dias a partir dessa data, tá bom? Então, eu vou deixar aqui uma frequência quinzenal e 2 repetições. Então, ele vai criar essa que a gente já está criando e mais uma, tá bom? Aqui a gente coloca observação caso tenha e aqui a gente salva. Assim que eu salvei, a lista já foi atualizada aqui pra gente. E como vocês podem perceber, a gente não tinha nenhum agendamento, agora a gente tem 2. Por que a gente tem 2? Porque a gente usou o método lá de frequência. A gente colocou lá que ia existir uma frequência de a cada 15 dias, 2 vezes. Então ele criou um aqui no dia 15 de dezembro e criou um outro no dia 30 de dezembro, certo? No caso, a gente só tem 2 porque a gente usou lá 2 repetições. Mas se a gente tivesse colocado mais, ele iria estar aparecendo aqui para a gente. Então, esse seria a nossa funcionalidade de frequência para você aí que usa, que vende planos e tudo mais. Fica mais fácil para você ter esse controle, certo? Então, essa seria a inclusão do agendamento. Para você alterar um agendamento, você vem aqui na setinha, por exemplo, vamos pegar o de baixo, que, por exemplo, não necessariamente
Por mais que a gente replicou aqui o agendamento e colocou uma outra data, no caso do plano, né, da frequência, não necessariamente vai ser no mesmo horário. Então vamos supor que não seja, vamos alterar ele aqui. A gente vem na setinha, dá um alterar aqui. Você vai ter todos os dados, podendo mudar o pet, tutor, o serviço, né, a situação, status, todos esses campos você vai poder mudar. E aqui, por exemplo, vamos alterar o horário. Vou colocar aqui que vai ser 11 horas. Alterei o horário, confirmo aqui. Ele já mudou aqui para a gente. Então, assim, a gente altera um agendamento. A gente tem aqui uma opção de visualizar apenas o agendamento. Então, a gente seleciona a setinha. Esse visualizar, você abriria o formulário, os detalhes do agendamento, só que somente para consulta. Você não consegue alterar nada, você só consegue visualizar. Não consegue apagar o serviço e nem nada, você só consegue visualizar, tá bom? Então essa foi a visualização do agendamento. E se você quiser remover um agendamento, você só clica na setinha, você tem a opção aqui remover. Aí você só confirma que você está removendo o agendamento e ele já vai ser deletado do nosso sistema. Tá certo? Então essa seria a inclusão, alteração, visualização e exclusão do agendamento no nosso sistema, tá bom? Tem uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, já aproveitando, que é o que? Vamos supor aí que o seu cliente chegou na sua empresa com o pet e você não tem nem ele nem o pet cadastrado. Você pode vir aqui no menu cadastros, entrar aqui em pet, cadastrar o pet e pode vir aqui também no menu cadastro e cadastrar o tutor. Pode, mas para ficar mais simples para você não precisa vir diretamente aqui. Você simplesmente pode vir aqui, incluir um agendamento. Na hora de você selecionar o pet, se por um acaso você não tem ele cadastrado, você clica nessa lupinha aqui. Aqui você vai estar a lista de todos os pets que você tem, tá bom? Podendo filtrar para você confirmar se você tem ele cadastrado ou não. No caso, por exemplo, aqui, vamos colocar que a gente não tem esse pet cadastrado, tá certo? A gente pode incluir direto por aqui. Então, a gente dá um mais aqui. É aberto o formulário do pet. A gente pode estar colocando aqui a foto dele. Lembrando que o sistema é responsivo. Então, se você estiver mexendo por um celular ou por um tablet, a câmera para você abre na hora e você pode estar tirando a foto na hora que já vai cair aqui no sistema, tá bom? As videoaulas são feitas pelo computador, mas esse é um sistema responsivo que você pode estar usando tanto no celular quanto no tablet, em todos os dispositivos móveis. Então, no caso do tablet e do celular, se você estiver utilizando por esses dispositivos, você tem a opção de abrir a sua câmera e tirar a foto na hora do pet, tá certo? Então, eu selecionei a foto, carrego aqui, vou preencher as informações do pet aqui, certo? No caso, eu vou preencher só as obrigatórias aqui. Vou colocar aqui qual o tutor. Aí suponhamos que você também não tem o tutor desse pet, certo? Você pode só se clicar aqui, ó. Aí você vai ter toda a sua listagem de tutor, tá bom? Com um filtro para você confirmar se existe ou não. Então a gente achou um João aqui. Se por um acaso você quiser ver os detalhes dele, porque você não tem certeza se é esse realmente o tutor do pet, você pode entrar aqui nessa lupinha, você vai ter os detalhes dele para você confirmar. Suponhamos que não seja, a gente confirmou que não é, tá bom? Não é esse o tutor, a gente não tem cadastrado. É só a gente vir aqui e incluir o tutor. Já vai ser aberto aqui para a gente o formulário do tutor, a gente pode colocar o número desse tutor. Ele já replica para o WhatsApp, aqui a gente coloca os dados de endereço. A cidade, o bairro e o e-mail opcional, tá bom? Vamos colocar aqui, salvei. Ele já não me retornou aqui porque a gente está utilizando o filtro, mas eu posso estar vindo aqui e limpando o filtro. Ele vai me retornar Paulo aqui, tá bom? A gente só seleciona na setinha, ele já vai me retornar aqui o Paulo, tá bom? A gente pode estar aí completando a raça, o cadastro do pet. Vou colocar aqui a data de nascimento.
E aqui a gente já vai ter o pet cadastrado e o tutor também. Isso serve para facilitar, né, na hora que o seu cliente chegar aí e você não tiver nem ele nem o pet cadastrado. Você não precisa ir lá no cadastro e fazer a inclusão. Você pode vir direto no agendamento e incluir por aqui.